Bom dia, alunos dos quartos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. No roteiro desta semana, nós vamos estudar as páginas 91, 92 e 93 do nosso livro. Então, deem uma pausa nesse vídeo e peguem um livro interdisciplinar, um caderno de anotações e um lápis. Nós vamos começar o nosso estudo fazendo uma pequena revisão de alguns assuntos muito importantes estudados nas semanas anteriores. Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 76 e vamos rever como se deu o comércio europeu no século XV, para vocês compreenderem melhor como foi a vinda dos portugueses para cá. No texto O Comércio Europeu, nós vimos que entre os anos 1400 e 1500, os europeus navegavam para as Índias em busca de produtos comerciais, como a seda, as pedras preciosas, o sal, a porcelana, as especiarias e até escravos. O fato importante sobre as especiarias, que são os temperos, como o cravo, a canela, o gengibre, a noz moscada, as pimentas e a baunilha, não eram somente utilizadas apenas para melhorar o sabor dos alimentos. Eram utilizadas também para evitar que os alimentos estragassem e para disfarçar o cheiro e o gosto da comida, que já estava estragada. É por isso que os europeus tinham tanto interesse pelas especiarias. Vimos também que nos anos de 1400, os principais produtos da Ásia e da África chegavam até a Europa através do mar Mediterrâneo e que depois disso, os árabes e os italianos começaram a controlar o acesso das embarcações. Então, os portugueses e espanhóis tiveram que procurar outro caminho para chegar até as Índias. Mas esse é apenas um pequeno resumo dessa parte da história. Nos próximos anos escolares, vocês vão rever todo esse conteúdo. Olha, eu vou fechar um pouquinho o livro e mostrar para vocês no mapa maior como se deu a chegada dos portugueses no Brasil. Porque antes dessa época, 1400, 1500, eles chegavam às Índias por onde? Pelo mar Mediterrâneo. Passava aqui no canal de Suez, nós já estudamos, Mar Vermelho, e chegava na chamada Índias, que não era só a Índia, a China fazia parte, o Japão. Então, quando os italianos e os árabes começaram a bloquear essa passagem, os portugueses e os espanhóis decidiram que era hora de começar a explorar aqui a costa africana para chegar aqui até as Índias. E foi nesse caminho que muitos livros comentam que por acidente os portugueses desviaram a rota e vieram parar no Brasil. E muitos livros dizem que não foi acidente, foi proposital, porque os navegadores já desconfiavam e alguns até conheciam essas terras. Então, as grandes navegações, elas não existiram só para que eles pudessem comercializar seus produtos, e sim conquistar novas terras, como é o caso das Américas. Agora, vamos observar na 77, aquilo que eu falei mostrando no mapa maior. Nós temos as rotas, ó. E tem aqui, até em laranjinha, a rota do Pedro Álvares Cabral. Agora, nós vamos para a página 80, para a gente também fazer alguns comentários a respeito, ó. Na página 80, nós estudamos os instrumentos de navegação. O que eles utilizavam na época para se localizar. Então, nós temos a bússola, tem aqui os mapas, as cartas náuticas.
Depois, na 81, é um texto que fala das caravelas, porque é importante a gente entender como eram as embarcações naquela época, né? Aqui nós conhecemos os dois tipos, a caravela e a nau. Que a nau era uma embarcação maior, tinha espaço para armazenar muito mais produto, e a caravela menor, mais leve, utilizada mais para explorar novas terras. Mas isso a gente estudou, é só uma revisãozinha. Depois de recordar esses fatos, a gente vai para a página 81, que é a atividade desta semana. Vamos para o texto Os Portugueses Chegam ao Brasil. Vamos ao texto, então, da página 91. Os portugueses chegam ao Brasil. Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral comandou uma expedição marítima em direção às Índias, com o objetivo de fixar entrepostos comerciais e garantir o acesso ao comércio de especiarias. Entretanto, ao chegar ao noroeste da África, a expedição desviou de sua rota original e acabou encontrando terras que foram chamadas de Terra de Vera Cruz e deram origem ao atual Brasil. Diversos pesquisadores afirmam que o desvio não foi um acidente, mas uma decisão de Cabral, que estaria à procura de novas terras mencionadas por outros navegadores em seus relatos de viagem pelo Oceano Atlântico e que ainda não eram conhecidas pelos portugueses. Então, vamos ao mapa para entender melhor como aconteceu isso. Então, o que o texto nos conta? Que os portugueses iniciaram a sua navegação contornando todo o continente africano com a intenção de chegar às Índias. A esquadra de Cabral teria saído de Portugal em março, nós vamos ver isso mais para frente com mais calma, ó. Ele sai de Portugal em março e quando ele chega no noroeste da África, eles acidentalmente desviam a rota e acabam parando no Brasil. Então, no livro mesmo fala que alguns historiadores comentam que não foi acidente, e sim, foi de propósito, né? Foi intencional, foi planejada essa chegada, porque outros navegadores já haviam escrito que eles já tinham avistado o nosso continente. Então, vamos lá, tirar uma dúvida aí sobre os entrepostos comerciais que o texto traz, onde o texto comenta que Portugal vai fixando entrepostos comerciais ao longo da sua rota. O que seriam esses entrepostos? São locais, pode ser um estabelecimento, pode ser uma cidade, pode ser um porto, pode ser uma estação de trem. Então, são pontos fixos onde eles podem parar a embarcação e para resolver diversos assuntos, entre eles o comércio, né? Então, ao longo da rota, eles vão fixando. Por isso que na 92, nós vamos conhecer alguns países que também têm bastante influência portuguesa, assim como o Brasil. Continuando, depois da leitura, com muita atenção desse texto, vocês podem até ouvir várias vezes esse vídeo, vocês vão responder a questão 23, que tem duas partes, e a questão 24, como ela é uma atividade oral, vocês podem apenas fazer a leitura. Então, para responder, recapitulando, seria só a questão 23. Na página 92, que está proposto na quarta-feira, é somente leitura e observação dessas imagens. É um texto que fala da cultura portuguesa pelo mundo, muito interessante, com imagens, fotos desses países que eu comentei, que fazem parte da rota marítima portuguesa. A página 93 vocês vão ler na quinta-feira.
E a gente encerra, mais um capítulo do livro. Na outra semana a gente vai começar a unidade 3. E assim, eu termino mais um vídeo que nós preparamos para que vocês possam estudar com mais facilidade. Esperamos que vocês tenham uma excelente semana, pessoal. Um abraço e até a próxima.